Bom dia, paz do Senhor. Para vocês que estão em casa também, a paz do Senhor. Aleluia. Esse é o dia que fez o Senhor, né? Por isso, regozijemos e alegremos-nos nele. Amém. Eu gostaria de estar orando neste momento para que o Espírito Santo ele viesse nos dirigir. Aleluia, dando sabedoria nesse estudo, porque nada somos, nada sabemos, mas tudo é para Ele, é para a glória dEle. Que Ele venha abrir o nosso entendimento nesta manhã e convidar a presença dEle, em nome de Jesus. Paizinho querido, Pai amado, nesta manhã nós queremos Te dar graça, Senhor. Queremos Te dar graça, Senhor, por aqueles que estão online, Pai. Queremos Te dar graça, Senhor, por aqueles que chegaram aqui nesta manhã, Senhor. Queremos Te dar graça, Senhor, por essa igreja, Deus. Queremos Te dar graça, Senhor, por cada membro dessa igreja, Pai. Por aqueles que se foram, Senhor. Aleluia. Aqueles que se afastaram da Tua presença, também queremos Te dar graças, Pai. Pai, em nome de Jesus, que seja o Senhor visitando os corações nessa manhã. Ó Deus, que seja o Senhor visitando aqueles que estão no caminho à Tua casa. Que seja o Senhor os guardando. Pai, que seja o Senhor abençoando aqueles que estão em casa, Senhor. Que não sentem vontade de vir à Tua casa. Espírito Santo, vai visitando eles nesta manhã. A obra é Tua, Senhor. Aleluia, Tu és o grande, é o Senhor que incomoda, que traz a Tua presença. Nós queremos colocar o controle diante de Ti nesta manhã. Te dando graça, Senhor, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de estar aqui na Tua presença. Não porque somos melhores, Pai, mas é porque ouvimos a voz do Espírito Santo nesta manhã. Porque há uma necessidade na nossa vida de estar aqui nesta manhã. Há uma necessidade nos nossos corações de ouvir mais de Ti nesta manhã. De aprender mais de Ti. Aleluia, de estar cheio de Ti nesta manhã. Então renova, Senhor, as nossas forças, Pai. Tira todo o cansaço na mente e no coração. Toda incredulidade, toda preocupação. Cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como o salmista disse, esse é o dia que fez o Senhor. Por isso regozijemos e alegremos-nos nele. E nós estamos alegres por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa. Te louvamos, te dando graça, Pai, e te dando o controle da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, vai dando sabedoria a cada um de nós, vai abrindo entendimento, vai dando discernimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, né, a 5ª lição da nossa escola bíblica. Lições bíblicas que diz assim, os valores do reino de Deus. E o 5º diz assim, o casamento é para sempre. Então, nós vamos aprender um pouco hoje sobre o casamento, né? O texto, eu gostaria de convidar a igreja a estar lendo o texto áureo, que se encontra em Mateus 19:6, que diz assim, assim são mais dois, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aleluia, vamos repetir mais uma vez esse aqui, né? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aleluias. Aqui é bem claro o texto, né? Quando diz que quando há aliança, né? Há o casamento, aleluia, o Senhor, Ele uniu aquelas duas vidas, aquela aliança foi feita nele e é para Ele. E Ele diz que somos uma só carne quando há o casamento. Aleluia. E que não separe o homem. O que Deus ajuntou, que o homem não separe. A verdade prática, ela diz assim, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, eterno, né? A vontade de Deus é essa, que o casamento seja para sempre. Aleluia. Vitalício quer dizer eternamente. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Aleluias. A leitura bíblica, ela se encontra em Mateus 5:27. Eu gostaria que todos estivessem lendo junto comigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias.
E diz assim no capítulo 27 de Mateus, 5 de Mateus, 27 ao 32. E ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração adulterou com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, carta e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Glória a Deus. E a introdução, podem sentar, igreja. E a introdução vai dizer aqui, nesta lição, estudaremos a respeito do caráter vitalício do casamento. Veremos que a Bíblia condena o adultério e afirma a indissolubilidade do casamento. Num contexto em que a instituição do casamento é tão atacada, apresentaremos um estudo que fortalecerá a instituição do casamento e apresentará o seu caráter divino, pois foi Deus quem o instituiu. Vamos entrar na introdução agora. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo, acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada, ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, Êxodo 14, 24. Eu gostaria que o irmão Beto estivesse abrindo a Bíblia em Gênesis 2, 24. A intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. O irmão Beto pode ler Gênesis 2, 24. Vamos entender um pouco. Gênesis 2, 24. Amém, glória a Deus. Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio. As evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal. Hebreus 13, 14. E do verdadeiro lar cristão, em Mateus 5, 27, como já lemos ali, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Aleluia, aqui ele está falando, né? Aleluia, cai por terra. Essas teorias que hoje em dia, né? As pessoas, o casamento, os valores da família perderam todos os valores. As pessoas casam, separa, casa, separa. Ah, fulano ficou gordo, vou deixar. Aí a Bíblia, o Senhor, a gente vai adiante, mais para frente, e vamos aprender, né? Por que que Moisés permitiu a carta do divórcio? Né? E nesse tempo aqui, era como estamos vivendo agora. O casamento perdeu valor, então as pessoas casam, separam, troca de mulher, troca de marido, parecendo que está trocando de roupa. Né? E Deus, ele condena isso. Amém. Então, o tópico 1, a gente vai aprender a condenação do adultério. Aí diz aqui, definição de adultério. No grego, temos o verbo moichoi. Cometer adultério
ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro homem, de outro, né? Da mulher permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa. Ainda a Bíblia relata aqui, ainda fala assim, devassa, né? Porque tanto o homem como a mulher, quando vem acontecer o ato do adultério, a Bíblia vai falar aqui, né, que o ato ele já foi concedido pelo olhar, olhou, desejou, já adulterou, mas ali vai nascer, não foi consumido ainda, mas quando já está no coração, o plano já está planejado. Qualquer momento vai acontecer, porque já caiu no coração. E aqui vai dizer, né? O homem casado tem como uma mulher que não é sua esposa. Ou vice-versa. A idolatria era chamada figuradamente de adultério. Vamos ver Jeremias, capítulo 8, e o capítulo 3 e o versículo 8. Já tenho aqui, eu vou estar só dando uma. E quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o céu libelo de divórcio. Vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com pedaço de madeira. Aleluias. A Bíblia ela também vai nos ensinar que a gente, quando acontece o ato de adultério, a gente peca contra o nosso corpo e também contra Deus. Aí também vai dizer aqui em Ezequiel, vamos ler Ezequiel também. Gostaria que a irmã Elizabeth estivesse abrindo Ezequiel 23, 37, para a gente aprender mais um pouco. Amém. Obrigada, irmã Elizabeth. É bem forte isso aqui, né? Porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos. A minha tradução da Bíblia aqui. Com seus ídolos adulteraram. E até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. É tremendo mesmo. Por isso que a gente tem que viver em santidade com o Senhor. Aleluia. Porque não se trata só de um ato, não se trata só de um desejo, não do momento, mas da destruição de um lar. Da destruição de vida, de família. Quantas crianças a gente conhece hoje traumatizadas? Né? A gente tem um trabalho lá no Brasil, a mãe do Lucas, e a gente aprende muito sobre isso. E ela tem uma casa, que é o Projeto Samuel, que ela pega as crianças traumatizadas. Por quê? Porque os pais adulteraram, se separaram, brigaram, viam os pais sempre brigando, e aquelas crianças... O que vai ser daquelas crianças quando crescerem? Crianças doentes. Crianças doentes. Por isso que a Bíblia ela é uma receita para que nós venhamos viver segundo a palavra de Deus. Venhamos viver realmente segundo a vontade de Deus, para que os lares tenham paz, para que sejam crianças criadas em lares sadios, em lares santos. Né? Não vendo os pais se prostituírem, não vendo os pais se alcoolizar, nas drogas, porque a criança vai crescendo naquele lar ali, destruído. A vida daquelas pessoas ali, daquelas crianças ali, não tem futuro, automaticamente. Né? Por isso que aqui fala muito sobre isso. E fala também sobre a idolatria. Pode ver aqui, ó, que eles falam que aqui, ó, porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos com os seus ídolos. Ídolos é os idólatras, né? Quem... E como é o nome? Agora vamos para... Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério
fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família, o mandamento. Não adulterarás. Trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula manter da sociedade. Aqui ele está falando bem claro, né, que jamais a gente pode pensar que o adultério fossem pesados demais. É uma palavra pesada demais, é um mandamento pesado demais. Não, é uma lei. É uma lei. Por que Deus traz isso para nossas vidas hoje? Porque a gente precisa aprender sobre isso. Porque quando a gente estava no mundo, a gente vivia no pecado, a gente estava morto. A Bíblia vai dizer que a gente estava morto. Os olhos da gente estavam fechados. Então era igual se estava com um namorado hoje, amanhã já tinha outro, porque estávamos mortos no pecado. Mas hoje nós somos cristãos e por isso que devemos aprender sobre viver como cristão verdadeiramente, viver em santidade, aprender sobre a importância do casamento, né? E também, aleluia, preservar, porque o mandamento é importante para a nossa vida. Aqui vai dizer, não adulterarás, que está em Êxodo 20:14. A gente está sempre repetindo, porque a palavra, o ensino está sempre levando para o mesmo, né? Que é Êxodo 20:14. Aí vamos ver, a célula manter da sociedade é a família, a fidelidade conjugal. Nós precisamos preservar. É independente se temos problema, porque todo casal tem problema. Todo matrimônio tem problema, não tem um perfeito. O casamento é feito por duas pessoas, é constituído por duas pessoas. Duas pessoas com duas cabeças diferentes. Pensamos diferente, mulher. Ah, meu Deus do céu, eu digo mesmo, mulher é tão difícil. Eu mesmo digo, se eu pudesse, eu saía, eu me abandonaria. Porque tem hora que nem eu me aguento, quanto mais a pessoa que vive comigo. Né? Então, isso é normal que vai acontecer as discordâncias. Mas nós, como cristãos, temos que aprender a suportar a diferença um dos outros. É isso que o Senhor nos ensina. É isso que o Senhor nos ensina. Aí, vê só, é fácil para o homem aguentar a gente? Não. Aí a gente só olha para a gente. Ai, meu Deus, eu não aguento mais esse homem. E eles? Que a gente é pior que eles. Né? Mas em Jesus a gente consegue suportar uns a diferença dos outros, porque é isso que Deus tem para a nossa vida. É isso que Deus quer para a nossa vida, por mais que sejamos diferentes. Aí vamos lá. O tópico 1 ainda, no 2, a posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem, divorciar-se de sua mulher. Deuteronômio 24:1 vai dizer, né? Que, vamos abrir, o 24:1. Quando um homem toma uma mulher e se casa com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por ela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará a sua mão e despedirá da sua casa. Olha aqui, esse tempo também, que o casamento, ele já tinha perdido valores. Aleluia, glória a Deus que Jesus veio para mudar essa situação. Porque ele está falando aqui, ó, quando um homem toma uma mulher. Aqui, para mim, trazendo para mim, assim, imaginação, eu vejo que aqui está falando o quê? Que o homem casou com a mulher, no exemplo, e passando-se aqueles desejos da paixão, passou 2 meses, 3 meses, começou a viver junto, aí não aguenta mais essa mulher, a mulher ficou feia, que a gente, né, é desse jeito mesmo, a mulher ficou feia, ficou gorda, isso, aquilo, outro, porque quando a gente em casa, todo mundo engorda, né? Aí o homem já viu e está gordinha.
para mim, olhando para isso aqui está falando, ó. Por nela achar coisa feia. Esse homem aqui achou muita coisa nessa mulher, né? Mas quando ele estava apaixonado, ele não viu nada disso. Ele estava cego, né, de amor. Aí, por ele achar coisa feia nela, ele devolveu a mão dela de novo e despediu ela para casa, mandou ela embora. Não é isso a vontade do Senhor, né? Mas a Bíblia está relatando aqui que naquele tempo, né, já existia. Mas misericórdia que Jesus veio. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. Né? O homem é assim. Não é o homem, a Bíblia está falando de homem, mas aqui é para os dois. O direito que está falando aqui do homem é o homem e a mulher. Também a mulher, quando vê o homem, né, gordinho, careca, aí olha ali, já viu o outro mais bonitinho, já não quer mais aquele marido e já manda ele embora, né? E vai também em busca do outro. É assim também, aqui é para os dois, homem e mulher. Deus fala do homem, mas é no plural, é no geral, né? Aí vai aqui, ó. O Cristo vai ao cerne, né, da questão e fala do coração. Profano e contaminado. Capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à sua esposa. Misericórdia. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de um homem, homens e mulheres, absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento. Né? Por isso que o Senhor ele quer que a gente pense nas coisas puras, nas coisas santas, como vai dizer lá em Filipenses 4:8. Né? Porque nós somos de carne, não tem super-homem, não existe super-crente. O que a gente precisa para a gente conseguir viver sem adulterar, viver sem matar, viver os mandamentos do Senhor, viver com santidade na casa do Senhor, é oração, é presença de Deus. É só assim que a gente consegue. É busca da presença do Senhor, é consagração, é jejum, é meditação na palavra. Né? Só assim a gente consegue viver essas coisas. Sem Jesus a gente não consegue nada. A gente vai viver adulterando, pecando, matando, roubando, porque é assim a vida do homem sem Deus. Aí no sermão aqui, né? As mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se conseguem manter pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Precisamos ter a consciência de que, perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso, devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Irmão Maximiliano, pode abrir o Filipenses 4:8, por favor? O Senhor, ele está aqui, né? Aleluia, nos alertando de como devemos viver. Porque uma intenção errada é tão pecaminosa quanto ao ato. Amém. Quando a gente está com o coração realmente na palavra do Senhor, a gente vai procurar pensar nessas coisas. Né? Por isso que o cristão tem que viver realmente acendendo a chama do amor, da paixão, pelo Senhor o tempo todo. Senão só vem pensamento para pecar mesmo. Porque isso já está na natureza, né? Nós já fomos gerados através do pecado, né? Vamos ver agora o tópico 1 ainda, o terceiro. Os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar. E qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Quantas e quantas pessoas, né? É como eu falei, do problema do adultério, as vidas, as crianças destruídas, os lares destruídos, crianças crescendo com traumas e mulheres. Né? Uma vez alguém estava me explicando sobre uma alemã, uma mulher muito bem-sucedida, casou com um brasileiro,
E esse homem traiu ela. Eles viviam bem, tudo. A mulher muito, muito inteligente e vivia uma situação boa, mas aquele homem traiu ela, decepcionou ela de uma forma que essa mulher, hoje em dia, ela vegeta, ela vive como se ela tivesse, como se fosse uma pessoa que doente. Doente. A mulher não serve para nada. A mulher ficou traumatizada. Destruiu a mulher. Destruiu a mulher. Os sentimentos, destruiu o coração quebrado, a carreira da mulher, a inteligência que a mulher tinha, tudo ali parou tudo na vida dela. E é uma mulher muito bonita e jovem. Isso é as consequências do adultério, né? Não só vai pecar hoje, e pronto, vai-se embora, não. Aquilo ali vai trazer uma desgraça, porque a Bíblia também vai falar de quando Davi, ele viu Betseba. No coração dele, ele viu aquela mulher ali. Por quê? Porque estava no lugar errado. Porque se tivesse na presença do Senhor, se tivesse com os olhos no Senhor, ele ia ver Betseba, ele ia correr. Ela podia estar ali nua, ele ia correr. Mas ele fez o quê? Ele viu, ele olhou, ele achou bonito. E no coração, que a Bíblia fala, ele já pecou com ela. Ele mandou fazer o quê? Buscar aquela mulher para dormir com ela. E a Bíblia ainda vai falar que essa mulher, ela gerou um filho. E Davi queria, e essa mulher casada, né? E como Davi era rei, Davi, ele começou a bolar um plano no coração dele para que o filho o marido dela estava viajando. Quando Betseba disse, Davi, estou grávida, ele ficou pensando no coração dele um plano para que o marido de Betseba achasse que o filho era dele, mas não ia bater. E o marido de Betseba não dormia em casa, porque ele mandou trazer a tropa, mas o marido de Betseba dormiu fora de casa. Então ele fez o quê? Colocou o homem na linha de frente da guerra. Para quê? Para morrer. O adultério, ele trouxe a consequência da morte. A destruição de uma vida, né? A destruição de uma vida, que foi a vida do esposo de Betseba, e a morte do filho de Betseba. Porque a Bíblia vai falar que o filho de Betseba nasceu com Davi, mas ele morreu. E Davi chorou amargamente, jejuou, chorou e se esperneou. Que aquela criança não tinha nada a ver com o ato, né? Mas é isso que o pecado gera. Aleluia, Jesus. A desvalorização, né? Como a gente estava falando também daquela mulher, né? Que essa conhecida minha, que ficou desvalorizada, emocionalmente ferida, né? Jesus, tem misericórdia. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato, como os pensamentos indevidos. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com o seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo de deturpar a mente do cristão, que, tendo a mente de Cristo, só deve pensar coisas boas. Aí 1 Coríntios vai dizer, 2,16, o adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras, como já falamos um pouco. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Eu gostaria que a serva Morena estivesse abrindo Provérbios 5, 3. Obrigada, serva, Deus abençoe. Porque os lábios da mulher estranha destilam favo de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Olha, Satanás, quando ele vem sorrasteiramente, né? Coloca um homem bem bonito, essas coisas todas para ver o ato do adultério. Também com o homem é a mesma coisa, coloca aquela mulher mais bonita do que tem em casa, né? A mulher de casa já está feia, ele está vendo a mesma cara, e ele vê lá fora um negócio mais bonitinho. Mas aqui a Bíblia, a gente tem que estar com o coração aqui, realmente aqui, ó, Provérbios 5, ele vai dizer, né? Mas seu fim é amargo. Olha a mulher que tem os lábios tão doce, parecendo favo de mel. Ao 4. Mas o seu fim é amargo como um absinto, agudo como a espada de 2 fios.
E ainda vai dizer aqui, ó, os seus pés descem à morte e os seus passos firmam-se no inferno. Jesus tenha misericórdia. Agora vamos para o tópico 2. Vamos aprender um pouco sobre o que rege o coração, regerá o corpo. E o tópico 2 e o capítulo 1 diz assim: o que procede do coração, o pecado não está restrito a pensar ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Mateus 15, 19. Irmã Delfina, pode abrir para mim, por favor? Amém. É só o 19. É do coração, né, que vem todas estas coisas. Aleluias, 15, 19 do Mateus. Do coração, né? O coração, a gente olha com os olhos e cai para onde? Vai para o coração. E dali, ele já começa os desejos, as coisas, e o ato, ele vai, quando cai no coração, já era. A gente tem que orar, repreender em nome de Jesus. Coração lebabe. Fala do homem interior. Deus abençoe, irmã Delfina. Do homem interior. Mente, vontade, alma. Inteligência trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. Né? Que está falando, ó, o coração, ele é inteligente, né? E lá estão os desejos e as emoções e as paixões. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o nosso coração, que a Bíblia fala que enganoso é o coração. O nosso coração é enganoso, é mentiroso, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com as emoções. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem um coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. Como já falamos, né? Por isso que o Senhor, Ele quer que a gente viva em constante oração. Porque é só com oração que nós vamos ter realmente um coração regido, né? Um coração puro, santo, que só pensa coisa boa, que só vê coisa boa. Um coração transformado, né? Um coração transformado. Esse é um coração do cristão. Está em Colossenses 3,16. O tópico 2, o capítulo 2. O homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semeia. Né? Aqui está falando, né, que o homem interior, aquilo que está dentro de nós, é os motores para ação, né, colocar em ação e determina. Quando cai dentro do coração, aí já vem o planejamento, já fica aquela coisa toda e ali vai vir o ato. O que é que acontece? O homem vai cometer o adultério, mas ele vai colher. Porque a Bíblia diz aquilo que o homem planta, ele vai colher. Né? O problema é que muitas das vezes quem colhe é as crianças. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. O homem começa a cobiçar a mulher, ó, e não demora até concretizar isso na prática. É assim mesmo, misericórdia. A cobiça é algo que começa no coração. E é como uma pequena semente plantada, que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engodado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado, que, sendo consumado, leva à morte. Se o irmão Beto quiser ler o Tiago, capítulo 1, o versículo 14 e o 15. Amém. Deus abençoe, irmão Beto. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa.
por meio dos seus atos. Aquilo que rege nosso coração, né? A gente também, a Bíblia vai falar, né? A boca fala do que está cheio o coração. Por isso que a gente tem que estar cheio realmente de Deus, de uma vida santa, de uma vida pura, de coisas boas. Porque aqui ele fala, ele é bem claro quando diz, né? O coração se evidencia no viver diário. O que está dentro do nosso coração. As pessoas de fora, elas... Por isso que tem muita coisa que diz assim, saindo um pouco fora, cristãos que vivem dentro da igreja, uma santidade, uma coisa, e lá fora é outra. Não. A Bíblia diz que Deus ele não se deixa enganar. A gente tem que estar verdadeiramente cheio, não só aqui, como lá fora. Porque Satanás, o nosso adversário, ele está o tempo todo de olho na gente. Uma fraquezinha só da gente, a gente está com as pessoas que não são cristãs, já vai começar com as conversas estranhas. Satanás está vendo até isso. Né? Cadê a santidade desse crente? Né? A gente tem que ser realmente, como a Bíblia está nos ensinando aqui. Aí diz assim agora, o que foi muito bem explicado por Paulo, quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Está em Gálatas 5:19. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se do novo homem interior, produzindo por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. O Gálatas, ele vai falar muito sobre isso, né? Que a gente tem que revestir do novo homem, né? Caráter mudado, vida transformada, lá transformado. Aí diz aqui, a saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Amém, Jesus. É só o Senhor, né? A gente, por mais que tenha a natureza pecaminosa, a gente tem que estar realmente orando e pedindo ao Senhor que Ele mude nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos desejos, para que a gente possamos viver as vontades, os desejos, os pensamentos, tudo de Jesus, porque somos nova criatura. Amém? O terceiro vai dizer aqui, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Vamos ver esse Gálatas 5:16. Vai dizer assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Né? Ele fala aqui bem claro, quando a gente está andando no Espírito Santo, a gente não vai cometer tais pecados. Amém? Jesus fez o uso de figuras de linguagem e de modo hiperbólico para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Ao sugerir-se, teu olho direito te escandaliza, arranca-o e atira para fora longe de ti. Mateus 5:29. Cristo não tinha a intenção de incitar alguém à prática da mutilação dos membros do corpo. O uso aqui é totalmente metafórico, dando a ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao espírito para que não seja instrumento do pecado. Que ele está bem claro, né? Quando a palavra do Senhor diz isso, assim, é bem complicado às vezes para a gente. Se o teu olho te instrui a pecar, arranca o olho e é melhor que tu chegue no céu com um olho só do que ir para o inferno com os dois. Mas aqui está falando que a intenção de incitar alguém à prática, a mutilação, não é essa. Né? Ele está falando no termo espiritual. Né? Porque está falando também se a tua mão pecar, arranca e tira fora, para que é melhor que tu chegue no céu com uma só das mãos. Mas ele está falando aqui que é espiritualmente, né? A gente temos que parar para estudar e entender realmente a palavra do Senhor. Aí vai dizer aqui, Jesus não está falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estivesse cheio de pecado. Um coração transformado
pelo poder de Cristo, mostrará atitudes de sacrifício que visam a glorificar a Deus. Amém. Romanos. Né, ele está falando aí, ó, quando a gente realmente está com o coração cheio de Deus, a gente vai se sacrificar. Por mais que a gente, queria tanto isso, queria tanto aquilo, queria tanto pecar, queria tanto aquele homem, queria tanto aquela mulher, e começa a vir os desejos, a gente tem que correr, porque a gente vai sentir isso, que a gente somos de carne, mas a gente tem que correr. Senhor, repreende em nome de Jesus. Pai, santifica a minha mente, santifica meu coração, e ali você vai se enchendo de Deus, e só assim você vai conseguir vencer. Em Romanos 12, 1, vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Mais uma receita para vivermos em santidade. E longe do adultério, do pecado, da morte, da destruição dos lares, né? Aleluia. Aqui foi o tópico 2, entrando no tópico 3, no capítulo 1. A indissolubilidade do casamento. Indissolubilidade do casamento quer dizer a separação, a destruição, né? Uma coisa que foi dissolvida. Né? E Deus, ele abomina essas coisas. O casamento, na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. O casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente em que homem e mulher entram em uma aliança, a fim de construir uma união única, na mais perfeita intimidade. Aleluia. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem: não adulterarás, Êxodo 20:14. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne, como já lemos em Mateus 19:6. Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com sua esposa. Agora, Paulo comparou o amor de Cristo, né? Ele comparou, sacrificando ali pelo amor do marido por sua esposa. E hoje em dia, onde é que a gente vê mais isso? Né? Estão vivendo, os casais estão vivendo, os lares, eles estão vivendo cada um por si. Um tem sua conta, o outro tem a outra. E aquela confusão dentro de casa, um tem seu dinheiro, o outro tem o seu. E essa coisa assim, vivendo como se a Bíblia fala que são dois, mas em uma só carne. Não são mais dois, mas é um, né? Só que aí vem as confusões, fora, longe da presença do Senhor, que a gente começa a se entristecer, se afastar da presença do Senhor, aí não tem mais vontade de buscar o Senhor, e começa a vir as divisões dentro de casa. Começa a vir os problemas dentro de casa. No ano da pandemia, no primeiro ano da pandemia, não sei quantos mil foi registrado de divórcio no Brasil. Por quê? Porque os homens passaram a ficar em casa mais tempo com as mulheres. Então, foi não sei quantos milhões de divórcio só no estado de São Paulo. E eu estava lendo, ainda estudando sobre isso, que o irmão falou que dentro dos lares cristãos foram uns 300 mil. Eu disse, misericórdia. Por quê? Porque é quando nós começamos a viver, né? Quando o marido sai para trabalhar, aí só fica ali, chega a hora, aquela noitezinha ali, já dá muita confusão, já dá aquele problema todo, porque o homem joga a toalha em cima da cama molhada. O homem sai molhando o banheiro todo.
e a mulher fica aquela brigação. Imagina esse homem vivendo dentro de casa, os dois, na pandemia. Claro que ia dar muito divórcio, porque são pessoas que não são evangélicos, não têm o entendimento da palavra, né? Mas, e os lares cristãos? Para mim, eu paro e penso, veio a pandemia e muitos realmente se enfraqueceram, porque as pessoas ficaram atemorizadas de medo, de temor, de tanta coisa. Foi um temor tão grande que muita gente se esfriou na presença do Senhor. Então, o que é que acontece? Os maridos, junto com as mulheres em casa, frio, aí veio o divórcio. Porque Satanás faz isso, ele só espera uma portinha aberta. Se você não ora, não busca o Senhor, vai ter desgraça na sua casa. Por isso que ele instrui para a gente viver em constante oração. Né, cingindo a nossa casa, guardando nossos filhos, guardando os maridos. Porque se a gente para de orar, aí Satanás, ele sapateia dentro do nosso lar. Glória a Deus. Aí diz aqui, vamos agora para o 3:2. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Vamos aprender mais uma receita, né? Um casal que vive a vida a dois, em amor, irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses. Nesta vida, o casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros, como bem disse o apóstolo. Aleluia, Jesus. Mas não só depende de um, né? Aí você que tem um esposo cristão, dê graças a Deus. Chegue com ele nas manhãs, procure estar orando com ele, tá sempre junto em oração, né? Eu acho muito bonito, assim, a minha filha, ela, antes dela casar, eles oravam junto, né, no telefone, e depois que eles casaram, eles continuaram ali, né? Isso é muito lindo. E quando eu estou lá também, eu vejo, e por mais que tenha problema no lar dela, para mim é um exemplo de lá. Porque você vê, medita com as crianças antes das crianças dormir, lê uma palavra com as crianças, faz aquela oração, é um lar com a base no Senhor. E não foi. Ela mesmo disse a mim, mãe, às vezes a gente para de fazer, o bicho pega dentro de casa. Satanás é assim, né? E tem que ter essa constante com o Senhor, aquela vida constante com o Senhor. E ela faz isso com os filhos dela. E quando ela não está, que ela viaja com o marido, eu vou e faço. Estava aqui, ela viajou, eu pego os meninos e a gente lê, a gente declara a palavra, a gente ora. E as crianças, 3 anos, mas já sabem orar. Porque é um lar firmado com a base no Senhor. Só assim a gente pode ter um lar diferente. E aqui está falando, se a gente vive desse jeito, né, com um casamento ser construído com base em respeito, amizade, bons tratos, carinho, dignidade. Né? Aí vai falar aqui, a 1 Pedro 3,7. Se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. Está aqui a receita para a gente realmente ter um casamento para sempre. Aqui. O casal cristão tem conhecimento de que, no aspecto espiritual, ambos são iguais. No aspecto espiritual. Porque quando a gente traz para a carne, aí vai ver a diferença um do outro. Aí vai ter o quê? A confusão. Né? Porque quando a gente olha um para o outro, somos diferentes. Mas aqui está falando no aspecto espirituais. Para a gente olhar, né? No aspecto espirituais, somos iguais. E na vida a dois, há obrigações distintas, em específica, a serem cumpridas. A união, vamos ler Coríntios, irmã Delfina, 1 Coríntios 7:3. Vamos ver um pouco aqui, 7:3. A união sexual e outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Glória a Deus. Está vendo? Aqui é uma obrigação. E quantas vezes a gente não quer ter alguma coisa, né? Porque a Bíblia está falando isso. A vida sexual inventa uma dor de cabeça à mulher.
Inventa uma dor, inventa uma coisa, inventa outra, com mentiras, negando, porque aqui está falando que é uma obrigação ao homem. Como homens também fazem muito com as mulheres. Né? Aqui, o índice de divórcio na Alemanha é muito alto, porque os maridos, cheios de traumas, cheios de problemas, não dormem com suas esposas. E ainda casam com mulheres de outros países, né? Então, isso vai acontecer o quê? Se o marido negar à mulher a vida sexual, vai vir também a destruição, vai vir também a quebra do casamento, porque é uma obrigação. Como a mulher também ao seu marido. Então, mulheres e homens, vamos aprender, né? Que é uma obrigação, né? A gente atender os nossos maridos como os maridos às esposas. Trata-se, aqui está falando, o verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento, tratada pela Bíblia como algo digno, né? Glória a Deus, que é digno, né? O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, sem carinho, sem respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. Amém. Maridos cristãos, esposas cristãs, aqui está falando, né? Que a gente não pode usar o sexo para fazerem ímpios, sem amor, sem carinho, sem respeito, né? Para dar vazão às lascívias, porque o coração, né? Ele é sujo. Portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Então não pode faltar nada, não pode faltar a vida sexual, não pode faltar o amor, não pode faltar a paixão, o respeito, né? Custa nada você dizer eu te amo. Se um casal, se a esposa está doente ou o esposo está doente, não pode haver que o homem vá procurar outra mulher fora e nem a mulher procurar outro homem fora, se o esposo estiver doente. Aí também é o adultério. E é complicado porque vai dizer, por isso que Gálatas ele fala bem claro, né? Que a gente só consegue aguentar essas coisas, suportar essas coisas em Jesus. Por isso que a gente tem que ter uma vida no altar, porque a carne, ela não converte, não. A carne vai querer, vai sentir, sonha, tanta coisa. Por isso que a gente tem que viver realmente com a vida na palavra. Só assim a gente consegue, só Jesus. Né? Aí o casamento, vamos ver o tópico 2, o 3. Já estamos chegando ao final, que estamos já quase que atrasados. O tópico 3, casamento, uma união indissolúvel. Então, irmão Beto, respondendo a sua pergunta, ele é indissolúvel. É igual o problema que vier, igual a falta que vier, tem que estar firme e forte com Jesus. Na discussão de Jesus com os seus líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento. Isto é, como Deus o havia projetado, a fim de que fosse permanente. Marcos 10, 9. Vamos ler aqui o Marcos 10, 9. Vai dizer assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Exegetas que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Buscam elementos históricos nas duas escolas rabinicas de Shammai e Hillel, sendo que a primeira destacava a questão da impureza no aspecto mosaico, a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. A segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Contudo, o melhor seria que tais estudiosos gastassem
mais tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo. Aqui ele está falando de outras religiões, outras coisas, né, que desvalorizam o casamento, né? E isso não é coisa de Deus. A gente tem que aprender a estudar um pouco mais sobre a importância do casamento para a vida cristã. Aqui vai dizer: para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel. E por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana, por causa do pecado, né? Não era o mandamento de Moisés, mas Moisés permitiu carta de divórcio, porque os maridos, eles adulteravam e eles simplesmente, a mulher estava presa àquela relação, a mulher não podia voltar para casa, e o Moisés, ele permitiu a carta de divórcio, né? Permitiu, porque não tinha mais, as mulheres precisavam voltar para sua casa, tem uma nova chance. A mulher estava ali condenada e a vida seguia, entendeu? E muitas delas iam para a prostituição. Muitas delas iam se prostituir, iam para as casas trabalhar, porque assim a vergonha, a desgraça tomou conta daquela vida e acontecia isso. Aí aqui vamos falar. Pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo, enquanto a lei permitia o divórcio, Deuteronômio. Vamos ver o Deuteronômio 24, 1 e até o 3. Então, aqui está falando, quando o homem toma uma mulher, se casar. A gente já leu esse versículo, é só para ressaltar um pouco mais. Se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa feia, né? Far-lhe-á uma carta de repudio e lá dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Não é assim, né? Glória a Deus. Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. Quando acontece isso aqui em Deuteronômio 24, 1, aí a palavra do Senhor está falando aqui, né? Jesus salienta que isso significa legalizar o adultério. Sempre é doloroso falar sobre divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, como servos de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos que quer viver o padrão do reino de Deus com suas bases, bem-aventuranças, precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritualmente, seguindo o padrão divino do Éden. E os dois serão uma só carne. Glória a Deus que o Senhor ele trouxe muita explicação para a gente sobre o casamento nesta manhã. Vamos para a conclusão, porque a hora já avança. Pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus, em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se voltem à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Então, foi só até aqui, né? Como nós aprendemos hoje a importância do casamento, né? E eu gostaria de estar no próximo domingo, é a lição 6, expressando palavras honestas.